Provavelmente você já ouviu falar na Academia Brasileira de Letras. É onde estão os imortais da nossa literatura. Já na Academia Nacional de Música estão os gênios das partituras. E um maestro de Bauru acaba de ser nomeado para a academia. Os detalhes com o repórter Marcos Anello. Boa tarde. A Academia Nacional de Música reúne os 81 melhores músicos do país. E o maestro José Paulo Castro Berbel, da Orquestra Veritas de Bauru, acaba de entrar para este grupo seleto. Maestro, já deu para assimilar? Nós estamos ainda em fase de uma transição ainda, né? Isso foi pego de surpresa, a gente não almejava isso, evidentemente, mas foi pego de surpresa. E a gente está ainda concaternando as ideias para tomar posse agora, dia 6 de julho. E como foi a nomeação, maestro? A nomeação é o seguinte: fizeram um convite e eu tive que recolher a minha vida toda profissional e mandar. Ir lá, até lá, levei em mãos. E esperar o resultado. Foi mais pelo currículo, né? E foi aceito a entrada na academia. Já que o senhor está falando de currículo, vamos falar um pouquinho da vida do senhor. Começou com música desde criancinha, né? 6, 7 anos desde... Exatamente. Foi aos 5, 6 anos, mais ou menos, quando meu pai, músico também profissional, iniciou uma orquestra dentro de casa. Então aquele som, aquela sonoridade toda me chamou muita atenção. E daí para frente só foi música até hoje. Bom, nós estamos vendo algumas imagens aí do senhor regendo a Orquestra Veritas. Aí é no Teatro da USP ou não? Não, aí é uma apresentação que nós fizemos em São Paulo, na Vila Pompeia. Tá ok. Agora, muita gente pergunta, né, esses gestos do maestro. Na verdade, ali o senhor está comandando todos os instrumentos direitinho, correto? Sem dúvida. Aí existe um processo de empatia entre o maestro e os elementos do músico. Ali o senhor indica qual vai entrar, qual músico vai entrar. Exato. O compasso também, por certinho. A marcação que a gente faz com a mão é para os músicos não perderem a pulsação uniforme e ao mesmo tempo, essa marcação. Agora, os outros gestos que aparecem é para amenizar a articulação da orquestra, para soar mais forte, soar mais fraco, dar uma ênfase melhor na sonoridade do músico. Quer dizer, o gesto ali tem que ser muito bem estudado, né? Uma técnica fundamental, porque qualquer deslize pode fazer com que o instrumento ali você pode toque virar mais alto. Você pode virar a orquestra ao contrário, entendeu? Então, precisa ter uma empatia muito grande com os músicos para poder não ter esse problema de... E os músicos com o maestro também, Sim, né? eles, o tempo todo eles estão de olho no maestro. É o que os antigos diziam, um olho na parte e o outro no maestro. Mas agora é mais difícil de fazer o que o senhor está fazendo em reger ou tocar? Olha, para falar para você, para reger precisa tocar. Não, sem dúvida, mas o que é mais difícil? Agora, o mais difícil aí a dificuldade é de acordo com a capacidade, né? Pode ser fácil o instrumento, pode ser difícil. Pode ser fácil reger, pode ser difícil. Depende da assimilação. Agora, o que é preciso para ser maestro? Estudar muito. Por exemplo? Se dedicar. Por exemplo, no caso de ser o regente da orquestra, você precisa conhecer todos os instrumentos. Na sua técnica, na sua funcionabilidade, vamos dizer assim. Traduzindo, você tocar vários instrumentos. Precisa tocar vários instrumentos. Quantos, o mínimo? Quantos da orquestra, por exemplo, no nosso caso, eu toco todos. Não bem quanto eles tocam. Quantos são? Mas são a base por naipes, são o naipe de clarinetes, o naipe de saxofone, o naipe de trombone, o naipe de trompetes, o naipe de percussão, que seria a bateria, guitarra, contrabaixo e o teclado ou piano, que é a parte harmônica da orquestra, que segura a orquestra. Desses aí a gente tira uns sonzinhos. São 46 anos, né, dedicados à música? São 46 anos dedicados à música. Então, nesse tempo todo, eu vim estudando cada um. Mas o meu instrumento mesmo é o trompete. Eu estudei bem o trompete. Mas eu toco um pouquinho de cada um deles. Agora, o pessoal da Orquestra Veritas deve estar se perguntando, será que o maestro vai sumir agora? Como vai ficar a vida do senhor a partir dessa nomeação? Bom, eu mesmo não sei como é que vai ser isso aí. Mas eu espero que não, porque a orquestra foi uma paixão desde 5 anos, que eu acabei de relatar para você. Então, eu não gostaria de perder essa oportunidade de forma alguma, que é a academia, claro. E também continuar com a orquestra, que foi meu sonho desde criança. E hoje, graças a um pessoal que acreditou no meu trabalho, me confiou a orquestra, e hoje ele é um sucesso, pelo menos, na nossa região. Agora, isso serve também para mostrar, porque a música no Brasil, principalmente a música instrumental,
ela é muito pouco valorizada, né, maestro? Quer dizer, o senhor acaba de chegar ao auge no país em termos de música instrumental, é isso? É mais ou menos por aí, porque a mídia hoje, ela está visando mais o material e nós estamos visando mais o cultural, o que é o que as grandes orquestras procuraram fazer nesse tempo todo, desde de Glenn Miller, em 1920, 1930, e o que era bom na época é bom para hoje também, porque não muda. O que muda é a conscientização, quer dizer, o que a mídia coloca hoje, as pessoas aceitam, né, de uma maneira bem geral. A gente estava conversando aqui fora do ar, né, mestre? Antes da entrevista, o senhor estava me dizendo o seguinte, que a música instrumental, a música clássica, ela também influencia muito no comportamento da pessoa. Isso que é uma coisa bonita, né? Sem dúvida. Além de influenciar no comportamento, ela muda o comportamento, ela muda o pensamento, ela muda a maneira de agir. Por isso, as pessoas que fazem parte de uma orquestra dessa, de um conjunto, eles são diferentes, eles têm que ser vistos de uma maneira diferente, são mais sensíveis a qualquer problema externo, compreende? Porque a música nos traz isso, essa paz, essa tranquilidade. Então, os músicos, os artistas que trabalham com isso, eles têm que ter uma atenção privilegiada, por ser músicos, por ser artistas. Porque cada instrumento desse, para a pessoa chegar a tocar numa orquestra dessa, porque os arranjos são dificílimos, eles têm que ter no mínimo 15 anos de execução do instrumento, estudo do instrumento. Tá, ok, é por isso que a gente está abrindo esse espaço. Eu acho que no mundo de hoje a gente precisa um pouco mais de sensibilidade e valorizar a música instrumental, a música clássica, não só o que a gente costuma ouvir no rádio, nas rádios, né, mas valorizar também um pouco da cultura clássica. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pela nomeação e continue aí dando bastante alegria a Bauru, a Orquestra Veritas e principalmente a nossa região. O que depender do meu trabalho sempre será, porque eu sempre morei fora, mas eu sempre me dediquei a Bauru. Existe a Academia Mundial de Música? Que eu saiba, não. Isso não é torcer só chegar lá. Eu obrigado, acho que é o reconhecimento mundial. Tá ok. Muito obrigado, maestro. Muito obrigado a vocês. Agora é com você, Elaine. Nossos parabéns também ao maestro, afinal, é reconhecimento de uma vida inteira dedicada à música. De um seleto grupo de 81 músicos que compõem a Academia Nacional de Música. Casados, 51 anos, dos quais 45 dedicados a esta arte milenar, ele recebe agora o reconhecimento pelo trabalho e dedicação de toda uma vida dedicada à música popular brasileira. O nosso entrevistado de hoje no Prevê Cultura é o maestro regente da Orquestra Veritas e professor do curso de Educação Artística da Universidade do Sagrado Coração, José Paulo Castro Berbel. Em primeiro lugar, os parabéns, que a comunidade aqui toda fica muito contente com essa sua seleção. Como é que se deu esse processo de participação na Academia Nacional de Música? Deve ter um critério muito rigoroso de seleção para o ingresso dos músicos. Eu acredito que deva haver. Mas a participação nisso aí se deu por um convite feito por eles através da universidade. E eu fui escolhido para apresentar o currículo e poder concorrer a uma vaga, a uma cadeira. E, sendo assim, eu levei em mãos, coloquei o currículo lá e esperei o resultado, que foi positivo, graças a Deus, né? Esperava já esse resultado positivo, uma vez que o número de cadeiras é fixo, né? O número de cadeiras é 81, mas quando a gente participa de alguma coisa, a gente sempre espera, mas a gente não tinha muita certeza, não. Porque existe muita gente boa também participando disso, né? Então, a gente sempre está com esperança, mas não certeza de... Agora, maestro, a academia que tem sede no Rio de Janeiro foi fundada em 67 pela maestrina Joanídia Sodré. Que tipo de atividades são realizadas pela academia? Pois é, esse fato ainda para mim ainda é um pouco novo, porque desde então eu trabalho com uma área da música que não está, assim, não vou dizer que não está ligada à academia, porque a academia é uma escola que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então não estou bem inteirado ainda sobre qual é o trabalho em si que ela realiza.
eu estou ansioso para poder começar logo e ver o que eu posso fazer. Agora, como é que o senhor vê hoje a música popular brasileira? A gente vive um momento, muita gente fala que a gente só tem escutado remake, né, o remix, né? Parece que o de antigamente volta. Será que não há uma renovação na música popular brasileira? Porque o que a gente tem visto aí fazendo sucesso nas rádios, ou enfim, na grande imprensa, parece ser muitas vezes, muitos críticos críticos de música, falam que é uma música descartável. Exatamente. O que a gente pensa a respeito, pelo que a gente já estudou, que a gente já viu, sobre a música brasileira, história da música brasileira, história da música universal. Eu acho que a música hoje brasileira, infelizmente, ela está dormente. Ela está num período de repouso. Nós vamos dizer que ela está abafada. Veja bem, nós estamos perdendo músicos e não estão se formando outros. Por exemplo, Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Então, esses não estão mais. Chico Buarque já está com uma idade já que está indo, quer dizer, e não está vindo outros, compreende? Esses grandes músicos e compositores não estão na mídia, inclusive, porque eles têm um público reservado. Porque hoje a mídia também, eu acredito que ela impõe o que ela quiser. E se nós não estivermos preparados para receber isso, nós vamos acabar consumindo isso aí. E eu acho que é o que exatamente está acontecendo. Há mais um consumismo do que um aproveitamento da música em si. Porque a música é muito séria, então o pessoal não está afim, vamos dizer, de prestar atenção no que está acontecendo. O fato me chamou a atenção recentemente, a gente sempre ouve falar dos grupos de pagode, da música sertaneja, enfim, né? Sempre tem a boa música e tem a música que não é tão boa assim, mesmo em qualquer gênero musical, eu acredito. Mas outro dia eu fiquei sabendo que o CD da Tiazinha vai receber disco de platina. Não, ela não canta. É claro, isso aí é a mídia que coloca, é o consumismo. É que nem o outro caso, que se já citou a Tiazinha, mas eu cito um outro caso também, que é o Rodolfo Ietê. Quer dizer, e por aí tem uma infinidade. Tiririca, quer dizer, o que faz é a música em si que está ganhando o prêmio. O que está por trás disso? Porque a música não pode ser. É o marketing que está por trás da música. Será que a música não está sendo utilizada como um instrumento de marketing para vender produtos, enfim, para divulgar outras coisas que não propriamente a música? Você veja assim, exatamente, porque eu analiso da seguinte forma: se você tirar os músicos que estão acompanhando esses cantores, ou supostamente cantores, né? Esses falsos cantores, estão aproveitando uma situação, essa é a minha opinião, estão aproveitando uma passagem, mas por outro lado está sendo positivo por causa dos músicos que estão tendo esse espaço. Você pode prestar atenção que as músicas são muito bem acompanhadas, são muito bem marcadas. Né? Então, não são músicos de segunda categoria que estão acompanhando, são músicos de primeira categoria, de primeira classe. Por isso, essas músicas aí, você ouve que vai gravar um disco, você fala, eles vão gravar um disco e dali uma semana já está gravado o disco. Porque os músicos estão preparados para isso. Então, a valorização dos músicos. Mas o que acontece? Quando eles ganham disco de platina, disco de ouro e assim por diante, isso é a mídia que faz, não tem outra. Agora, será que estão vendendo isso tudo também? Porque é muita gente vendendo milhões. É impossível isso daí. Agora, o senhor acha, então, que esses músicos que participam, muitas vezes, desses discos, desses CDs que são lançados no mercado, são instrumentistas, são músicos, no sentido literal da palavra, ou lato da palavra, que estão se sujeitando a isso, largando o preconceito de lado, até por uma questão de sobrevivência, porque hoje é muito difícil viver de música no Brasil? Exatamente, você tocou no ponto certinho. Como a música está dormente, eles não têm por onde se apegar. Mostrar o seu talento. Mostrar o talento. Então, vamos mostrar onde? Nas gravadoras, que eles precisam de rapidez. Músicos bons que chegam lá e gravam em 10, 15 minutos, compreende? Não é aquele músico que vai ficar meia hora para gravar uma música, 1 hora para gravar. Não, eles querem músico imediato. E o músico imediato é um músico bom, um músico estudado, um músico que sabe do que está fazendo. Tanto é pelo som que a gente ouve, a qualidade de som, não é? A técnica que a gente ouve, porque a gente analisa dessa forma. A técnica e todo esse aparato que existe por trás disso. Então, eles estão aproveitando e eles fazem muito bem, porque a hora é essa, né? E tem que fazer, com música ruim, ou música boa,
Agora, música boa, música ruim é de acordo com de cada um também. É um critério muito pessoal. É muito pessoal. Agora, esses músicos, não seria a prova de que a gente tem no Brasil bons músicos, talvez nos faltem no momento bons compositores e bons cantores? Exato, é o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo também é que é um círculo fechado. Ninguém entra nessa ala de compositores de pagode. Vocês podem ver, quando aparece o nome do compositor, são sempre os mesmos. Mesmo esse falso sertanejo, que é um popular sertanejo, um sertanejo urbano, eu nunca vi isso, né? Quer dizer, são sempre os mesmos os compositores. Tanto é que as músicas são praticamente iguais. Né? Se você for prestar atenção realmente no sentido da palavra de análise, você vai ver que elas são praticamente iguais, porque pegou o filão de sucesso. Se tirar esses músicos de trás desse pessoal que está cantando, eles vão para baixo, eles vão a zero, porque não tem condições técnicas nenhuma de fazer o que estão fazendo. Agora, vamos falar um pouco sobre a sua vida como músico. O senhor começou a tocar com 6 anos de idade. Conta pra gente como é que deu esse ingresso na música, como é que despertou esse gosto pela música. Eu acho que já estava traçado, não sei, eu acho que as coisas não acontecem por acaso, elas acontecem porque tem que acontecer. Então, de repente, eu me vejo diante de uma orquestra do tipo dessa dentro da minha casa. Quer dizer, meu pai é que ensaiava essa orquestra, ele é músico profissional. Na época, ele fazia os ensaios dentro de casa. Então, quando ele ensaiou pela primeira vez, eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. E aquele som de todos aqueles metais, aqueles músicos tocando instrumento ali do meu lado, a 1 metro de distância, aquilo me chamou muita atenção, né? Eu não sabia nem o que estava se passando, 6 anos, 5 anos, mas aquilo gravou tanto na minha memória que dali para cá eu nunca mais parei. Cada vez mais, eu gosto cada vez mais. Cada dia que passa eu gosto cada vez mais. Isso chega até a ser perturbador. Compreende? Porque você tem que fazer, não tem horário, você tem que, qualquer hora, qualquer dia você tem que fazer. E eu me sinto realizado dentro da música. Agora, o primeiro instrumento, me contaram que foi um tambor, foi na percussão que o senhor começou. Como boa criança, tem muita gente que às vezes dá tambor de presente e os pais acham horrível, isso aí vai fazer barulho dentro de casa e até reprime muitas vezes na criança que um dia pode vir, quem sabe, se tornar um grande músico. Exatamente, não se deve fazer isso, né? Reprimir, mas pelo barulho, né? Esse barulho depois pode virar alguma coisa, né? Interessante. Mas a história do tambor é muito interessante. Ele me confeccionou para mim um tambor. E ele teve que pegar uma pele de carneiro, que na época, pela redondeza, em cidades interiores, eles sacrificavam os carneiros. E ele adquiria essas peles, ele raspava a pele, punha para curtir e tal. Então ele confeccionou desde do tamborzinho em madeira, que era um compensado, né? E colocou aquilo. E tempo de chuva, tempo de frio, era difícil tocar. Então nós tínhamos que aquecer com fogo para poder tocar. Por quê? Porque a pele fica branda, não é? Então não dá aquele som que a gente gostaria. Então já foi, até por aí, a gente vê que a gente já foi sentindo a necessidade de ter uma qualidade de som, compreende? E então a gente foi tocando, foi aprendendo. A primeira parte, eu digo até para os meus alunos hoje que fundamentalmente, o músico deve começar com percussão, a parte rítmica, porque é isso que vai desenvolver o controle motor, o controle de tudo que você vai fazer durante a sua vida profissional musical, parte do ritmo. Se você não tiver uma boa coordenação, tanto em pensamento como no manuseio do seu material, fica difícil, compreende? Então você tem que sentir aquilo, aquelas pulsações já, tem que gravar. E isso foi o que aconteceu. Depois eu toquei em muitas latas de 20 litros, latas de óleo, né, também. Então porque o tambor não durou tanto tempo assim, mas eu toquei em latas também. E a sua formação musical? Seu pai, músico, existem outras pessoas na família que também se dedicaram à música? Não se dedicaram como eu me dediquei, mas foram músicos também, músicos praticantes. Vamos dizer que foi um músico acadêmico, né? Mas músicos praticantes, quase toda a família, dos meus tios e primos, né? Porque o meu irmão também teve a oportunidade de ter esse tambor também, mas ele, infelizmente, acho que não estava nele seguir a carreira de músico, né? Então, ele não foi, mas eu fui
estou aqui, né, fazendo o que eu sempre gostei. Nunca tive problemas, dificuldades em desenvolver a minha profissão. O senhor é um autodidata ou o senhor chegou a frequentar academias de música, escolas de música? Não, autodidata não. Eu estudei, meu pai me ensinou as primeiras notas, as primeiras divisões musicais, os primeiros instrumentos musicais, os primeiros instrumentos de sopro, não é? Ele que me ensinou, eu toquei na banda que ele tinha. Passei quase todos os instrumentos. Não passei o baixo tuba e o trombone porque para mim era muito complicado, era muito pequeno, né? Na época que ele tinha a banda dele. Mas os outros instrumentos eu passei todos, clarinete, trompete, sax de harmonia. Quem trabalha com banda sabe o que estou dizendo. Caixas, pratos, bumbo, eu toquei tudo. Na falta de um eu cobria, né? Então isso me fortaleceu muito, isso me deu muita perspectiva, né? Então, assim foi que eu desenvolvi. Agora, depois disso, eu frequentei conservatório, né? Fiz aqui no Pio XII, comecei no Oscar Mendes, depois eu vim para o Pio XII. Do Pio XII eu fiz o vestibular para a Faculdade de Música, na época era a Faculdade de Música, fiz a faculdade em 4 anos, e quando eu terminei a faculdade, me ofereceram a cadeira, né? Para começar a lecionar. Me formei em 76, mas antes de eu ingressar na universidade, eu tive que, como professor, eu tive que fazer um curso de especialização, né, de composição, regência, e eu tive que fazer isso. Fiz nas férias, um curso intensivo, né, e cedo, tarde e noite, um mês inteiro. Quer dizer, isso me trouxe também uma bagagem boa, da qual estou até hoje desenvolvendo esse trabalho. Antes, provavelmente, de entrar na sua carreira acadêmica, o senhor foi trompetista da Sinfônica de Campos do Jordão. Como é que foi essa experiência? Naquela época, também, em 1973, eu estava ingressando na universidade. Estava no primeiro ano de faculdade. Aí veio o convite para a faculdade para mandar 5 estudantes para esse festival, que era o 3º Festival de Música Internacional de Campos do Jordão, como tem até hoje. E então nós fomos escolhidos também. Tive a sorte de estar incluso nesses 5. E nós fomos para lá, ficamos um mês em Campos do Jordão. E lá eu fui como trompetista. Já fui para a Orquestra Sinfônica, a minha inscrição já foi para a Orquestra Sinfônica. Porque o meu negócio era a orquestra, né? Não importava o quê, qual tipo de orquestra. E lá eu tive uma experiência muito grande, conheci muita gente boa, muita gente famosa, como Eliezer de Carvalho, que hoje eu falo com orgulho, que eu tive a oportunidade de ser regido pelo Eliezer de Carvalho, né? Um músico conhecido no mundo inteiro. A Orquestra de Boston, por exemplo, estava sobre a direção dele, quer dizer, ele era o diretor da orquestra, e no mundo inteiro. Quer dizer, então eu tive esse prazer, né? E foi muito bom. Além dos outros maestros estrangeiros que a gente teve contato, as conversas que nós tivemos, todas aquelas informações que você não acha em livro, né? Que é só pela experiência. Então, isso eu trago tudo comigo, não é? Então, isso foi ótimo também. Agora, o senhor acabou optando pela carreira de regente. Ao invés de se transformar em um integrante da orquestra, o senhor preferiu trabalhar com um conjunto, trabalhar como regente. Por que se deu essa opção? Foi influência paterna, uma vez que seu pai também era regente, era maestro? Ou foi uma escolha muito pessoal? O que levou a essa escolha? Não, eu acredito que foi uma escolha pessoal. Apesar dele ser o regente, eu também fui regido por ele, né, por meu pai. Mas acontece o seguinte, que você não sabe o que vai acontecer. Você sabe o que você quer. É a música que você quer, mas você não sabe. Dentro da música existem várias ramificações, né? Tem uns que gostam só de tocar, outros gostam só de participar dela, como ouvinte, outros gostam só de ouvir. E eu já optei por reger, porque é o comando, né? É aquela necessidade que você tem de comandar, não de rejeitar, de você ser comandado, mas é que é interessante comandar, compreende? Você tem um espírito de liderança, no caso, que leva a isso? Isso, talvez pode ser que no fundo o espírito de liderança, porque eu não tive só essa orquestra, eu tive conjuntos de baile, eu tive coral, eu passei por essas modalidades de conjuntos, né? Tive meu próprio conjunto de baile, toquei em outros conjuntos de bailes, toquei em conjunto de música, orquestra tirolesa, que é especialista em festa da cerveja. Então, essas coisas todas, né? Mas eu acabei caindo na regência, porque a própria universidade também
tive que dar aula sobre regência. Então, essa coisa toda foi muito interessante, foi muito cativante. Bom, são 22 anos como professor, né, aqui do curso de Educação Artística, né, como na cadeira de regência. E eu acho interessante a gente falar que vamos dizer assim, o ápice dessa sua carreira, não começa em 92 com a criação da Orquestra Veritas, não é, que é mantida pela Fundação Veritas, ligada à Universidade do Sagrado Coração, e que é uma orquestra que revolucionou, vamos dizer assim, o conceito musical, não é? Trouxe de volta uma coisa que a gente gosta muito, que as pessoas que apreciam a boa música gostam muito, que é aquela música de baile, que é uma coisa que até hoje está voltando muito, Glenn Miller, músicas da década de 40, de 50, e a Orquestra Veritas tem percorrido várias cidades do estado, São Paulo já percorreu várias cidades, a gente até tem alguns trechos de apresentações, vamos dar uma conferida agora, antes de continuar nossa conversa. A gente viu aí algumas imagens e a gente vê que a resposta do público sempre é uma resposta positiva. Onde quer que a orquestra vá, não é? As pessoas vão atrás. Em alguns momentos vocês se apresentaram, houve chuva, as apresentações eram em praças, foram transferidas para ginásios. Mas, enfim, há uma proposta. Qual foi a primeira ideia no momento que foi criada a Orquestra Veritas? Era isso mesmo? Era isso mesmo? Era popularizar a música, trazer de volta, resgatar essa boa música? De princípio foi, mas veja bem, mas a ideia inicial foi de que, como eu fui músico a vida inteira, eu sofri todos os preconceitos que um músico sofre. Então, eu numa posição de professor de música agora, pertencendo a uma universidade como a Universidade do Sagrado Coração, as pessoas de mente aberta, pessoas que querem realmente realizar um trabalho comunitário, eu me vi então na obrigação de mandar um projeto de que haveria uma necessidade de se montar uma orquestra na universidade. Mas para atender quem? Aos músicos e aos alunos de música, que seria os alunos de música